A gente vai mergulhar hoje nas ideias de um livro chamado O Mistério do Trabalho Analítico. E ele basicamente parte de uma pergunta que parece simples, mas é super profunda. Como é que a cura emocional acontece de verdade? O que é que tem numa conversa, numa terapia, que consegue transformar a gente por dentro? Pois é, né? Porque se a gente parar pra pensar, é só falar. Mas o mecanismo por trás disso é muito mais complexo. Não é só desabafar e pronto. Então, o que será que está rolando de verdade quando alguém se sente melhor depois de uma sessão de análise, por exemplo? E aqui já vem a primeira grande pista. A resposta, segundo a autora do livro, Barbara Sullivan, e outros pensadores como Neville Symington, não está numa técnica, sabe? Numa fórmula mágica. Está na dinâmica de uma conexão humana. Uma conexão real, viva. Ok, então vamos direto ao ponto. O livro argumenta que a chave para a saúde emocional está num conceito chamado relacionalidade. É um nome meio diferente que a gente não usa todo dia, mas acredite, é a base de todo esse processo de cura que a gente está investigando. E o que significa isso na prática? Olha que interessante essa definição. Relacionalidade não é a mesma coisa que empatia, não. É um ato quase radical de conseguir sustentar duas realidades diferentes ao mesmo tempo, a sua e a da outra pessoa, sem que uma anule a outra, entende? Sem que a gente se perca ou se imponha. E essa tabela aqui ajuda a gente a entender perfeitamente. Pensa só. No estado narcisista, só o que a gente pensa importa. No estado de fusão é o contrário. A gente se anula, só o outro existe. Já a relacionalidade, bom, aí é o equilíbrio. É o lugar saudável e bem desafiador, onde os dois pontos de vista coexistem. Bom, se a relacionalidade é o caminho, o que nos impede de chegar lá? O livro aponta um grande vilão, uma espécie de fuga narcisista da conexão. É um isolamento que não deixa a gente se relacionar de verdade. E esse isolamento tem dois lados. O primeiro personagem dessa dinâmica é o que o livro chama de Deus. É aquela nossa parte que se acha onipotente, que acha que sabe de tudo e, principalmente, que faz de tudo para evitar a dor e a vulnerabilidade. É uma defesa, né? E qual o outro lado da moeda? É o verme. É aquela parte que se sente inadequada, meio gelatinosa por dentro, sem estrutura. E aí o que acontece? O verme se agarra desesperadamente ao Deus, seja em outra pessoa ou numa ideia, para tentar se sentir inteiro. Isso cria uma dependência que, claro, impede qualquer relacionalidade de verdade. Certo, já entendemos o problema. Mas e a solução? Como é que a gente sai disso? Agora a gente vai entrar no mecanismo prático da cura. Como uma pessoa pode, de fato, ajudar outra a processar emoções que são difíceis demais para lidar por conta própria. Um psicanalista chamado Wilfred Bion descreveu isso de um jeito genial. Ele chamou de processo de continente e contido. É como se fosse um sistema digestivo para as emoções. Pensa assim, uma emoção muito bruta, que Bion chamou de elemento beta, é projetada em outra pessoa. Essa pessoa funciona como um continente, que consegue segurar essa emoção, processar e devolver de um jeito desintoxicado, de um jeito que agora a gente consegue pensar sobre ela. E essa história da camela mongol é uma metáfora linda para esse processo. A camela está sofrendo tanto que rejeita o próprio filhote. A música do músico funciona como esse continente para a dor dela. A canção acolhe a angústia, permite que ela chore, processe, e aí sim ela consegue se reconectar com o filhote. A cura vem por meio de uma emoção que foi compartilhada e transformada. Então a gente começa a perceber que o objetivo final de todo esse processo de cura não é só fazer a dor sumir. Não mesmo. É algo muito mais profundo, muito mais transformador. O objetivo não é a perfeição, sabe? É a totalidade. É sobre a gente conseguir integrar todas as nossas partes, inclusive aquelas que a gente não gosta, que a gente rejeita. É aceitar que as nossas fraquezas e inadequações fazem parte de quem a gente é, tanto quanto as nossas forças. E essa ideia do livro é muito forte e até contraintuitiva, porque ela diz que a verdadeira medida da saúde emocional não é a ausência de dor. É, na verdade, a capacidade de suportar mais dor do que antes, só que de uma forma construtiva, sem que isso nos destrua. E essa é a reflexão que fica pra gente. E se a gente parasse com essa luta constante para fugir do sofrimento? E se, em vez disso, a gente começasse a se perguntar como usar essa dor como um catalisador? Um combustível para o nosso crescimento, para nos tornarmos pessoas mais inteiras. Fica aí a pergunta.